Então vamos dar sequência aqui, a gente vai trabalhar com a aula hoje de materiais, tá? Então nós vamos entender como que funciona ali os objetos e os materiais, né, aqui dentro da Unity, ok? Não vou adicionar pacote nenhum, belezinha, só vou pedir para criar o projeto aqui. Então legal, a ideia de trabalhar aqui com, né, os materiais, né, é para a gente entender como que eu posso pegar um determinado objeto, né, seja ele construído na Unity ou não construído na Unity, e criar um material personalizado para ele, né, dentro do ambiente aqui do Unity, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui uns Game Objects, né? Qual que é o conceito de Game Object, moçada? Game Object é tudo aquilo que está ali dentro da tela, ou seja, todos os itens que vão fazer parte aqui do cenário, né, sejam eles visíveis ou não, né, mas eles fazem parte da solução do game, dentro do Unity eles têm esse conceito chamado de Game Object. Tá? Em outras engines, como a Unreal, eles são chamados de Actor, por exemplo, mas aqui eles são chamados de Game Objects. E aí ela te traz algumas opções de Game Objects que você pode criar. E aí tem os Game Objects 2D, 3D, Phase, iluminação, áudio, vídeo, uma série de outros. Então eu vou criar aqui, ó, um plano. Então vamos pegar um 3D aqui, vamos criar aqui um plano. Né? Quando eu crio qualquer tipo de Game Object, né, o único componente que ele vai ter, né, é esse componente transform. Né? A ideia dos componentes, a Unity funciona como componentização, é que você tem um objeto básico e você vai agregando funcionalidades, né, a esse objeto através da inserção desses componentes dentro aí do Unity. Né? Todos eles têm aqui, ó, né, um nome, que você vai ser esse nome, que ele vai aparecer aqui também na hierarquia. Então eu posso colocar aqui, né, ele está aqui como plano, eu posso colocar aqui como piso, por exemplo. Né? É indicado que todos os objetos, né, que você vai colocar na sua cena, que eles não se movimentem de maneira nenhuma, você já marca a opção aqui de estático. Né? Essa opção de estático aqui, ela vai melhorar muito a capacidade de render, de pré-processamento e de consumo de vértices, né, de processamento em tempo real, na verdade, do seu projeto. Por quê? Porque uma vez que você marcou essa opção como estático, o cálculo de iluminação, o cálculo o recálculo, né, do desenho, tudo isso já é pré-calculado. Né? Ou seja, ao invés de ficar calculando isso em tempo real e consumir processamento, disputar processamento com coisas mais interessantes, né, você marca ali como estático para deixar esse cara aqui sempre, né, vamos dizer, que seja renderizado uma vez e não precise ficar toda hora entrando, né, no pipeline de render. Aqui dentro você pode dar uma tag. Tag é o que? Tags são rótulos que você pode dar para identificar os objetos, qualificar os objetos, categorizar os objetos. Então, por exemplo, eu posso criar itens aqui na minha cena e falar que esses itens são itens coletáveis. Então, para facilitar até na identificação desses itens no momento de programar, né, eu posso colocar uma tag aqui. Então, ele está como untagged, mas você pode, né, ou você usa uma dessas tags, ou você pede aqui para adicionar uma tag, e aí você cria uma tag. Né? Então, eu posso colocar aqui, ó, item cenário. Eu vou evitar usar acento e coisas nesse tipo, tá? Porque para mudança de plataforma, principalmente, isso costuma dar um certo problema, tá? Então eu coloquei aqui uma tag, né? Então eu posso pegar aqui agora piso e aí eu posso usar essa tag item de cenário, tá? A parte de layer aqui, ela está muito ligada à parte de colisão, de física, de como que esses itens, de certa maneira, vão interagir aqui dentro do ambiente. Então nós não vamos falar dela agora não. Depois, na hora que a gente estiver trabalhando com a parte de física, a gente fala. E aqui o painel Transform, que é básico para qualquer tipo de Game Object, porque ele tem que ter uma posição, uma rotação, uma escala no mundo 3D, mesmo que ele não seja um item visível, né, como uma lâmpada, por exemplo, ele no mínimo tem que ter uma posição ali dentro, uma rotação também, né, dentro desse ambiente. E aqui são itens que fazem parte do objeto que eu escolhi. Então, né, a mesh, que é a malha do plano, né, um colisor para esse plano, porque né, senão tudo que passar em cima dele vai descer. Né? A mesh render, né, que vai estar associada aí à parte de renderização, e o material, né, padrão que vem
dentro desse cara. E é exatamente aqui no material que nós vamos trabalhar, né, nessa aula, ok? Então aqui, ó, eu vou criar um outro objeto aqui, vou colocar aqui um cubo, tá? Vamos criar um cubo, o cubo está ali. Para que eu possa movimentar esse cubo, né, eu posso me valer aqui de ou do painel Transform, né, então eu posso pegar aqui, ó, nas posições, eu tanto posso digitar, ou se eu selecionar em cima dos objetos aqui, ó, ele me permite também alterar essas características ali, né, ou eu posso usar a ferramenta Transform, que está aqui, e aí eu posso visualmente, né, modificar essas características, né, desse objeto. O mesmo vai valer para o painel de rotação. Reparem que os eixos, ó, você consegue se orientar aqui em qual eixo que você está trabalhando, porque as cores, né, são iguais aqui desses objetos, então eu consigo me orientar através deles. E eu posso ou puxar por um único item, ou eu posso segurar aqui, ó, onde tem uma interseção, esse coloridinho, e aí eu vou me valer daqueles dois objetos, duas direcionais, né? Aqui também a mesma coisa, repare, eu não consigo jogar o objeto para o fundo, porque eu não estou mexendo aqui, né, com o eixo X, e aqui a mesma coisa, tá? Se eu quiser fazer uma movimentação desse cara, eu posso usar o Ctrl Shift, né? E aí ele dá um snap nesse cara para ele andar ali, ó, só de, no caso aqui foi configurado de 1 em 1 metro, tá? E aí você pode configurar, fazer as configurações de snapping aqui, ó, Edit, Project Settings, deixa eu ver se está aqui, não está no Project, está aqui, ó, Snap Settings, está aqui embaixo. E aí você pode configurar, ó, a movimentação dele quando o snapping, que eu apertei aqui, ó, o Ctrl Shift, né, você ativa o snapping. Então ele vai mover, a unidade de medida da unit é metro, então ele vai mover aqui, ó, de 1 em 1 metro, né, esses objetos. Para aumentar a escala, ele vai aumentar aqui de 10 em 10%, e a rotação, né, vai ser feita de 15 em 15 graus, tá? Então você tem, né, esse snapping aí, o Ctrl Shift, né, para você ativar o snapping do objeto que está ali. E vou colocar também um outro Game Object aqui, uma esfera. Pronto. Então coloquei a esferinha aqui também, né? Lembrando que aqui, ó, a rotação, né, vale a mesma ideia. Eu posso aqui, ó, se eu faço rotação livre, né? Se eu aperto o Ctrl Shift, né, eu só faço rotação em 15 graus, tá? Então, ó, Ctrl aqui, eu seguro, só rodo de 15 em 15 graus, ó, ok? Belezinha. A escala, né, é da mesma maneira, eu posso ter uma escala em todas as direções livre por aqui, ou eu posso puxar uma escala para cada, né, objeto, cada direcional aqui, né, puxando somente o eixo, né, daquela escala ali, ok? Então está todo mundo aqui, tudo configurado. Agora a gente vai começar, né, a brincar com a parte de materiais. Então eu tenho algumas coisas como, por exemplo, ó, um material sólido. O que é um material sólido? Aquele material que só tem uma cor, chapado, em cima do objeto. Então eu posso criar por aqui, ó, Create. Aí eu venho aqui, Material, né? E aí eu posso colocar, vamos lá, por falta de criatividade, vou colocar aqui, sólido, né? E aí eu posso vir aqui e configurar, ó, dentro aqui, ó, do Albendo, eu abro e configuro uma cor qualquer. Pego aqui, gostei dessa cor. Isso, essa é a cor do meu material. Então, o material está aqui, tem um shader standard nele, né? Eu posso configurar aqui a parte metálica, a parte de rugosidade, né? Essa parte áspera do material ali, né, em cima do objeto. Tem normal, tem uma série de outras configurações que eu posso fazer, mas a configuração mais básica de material que se pode ter é essa. Vou ali, crio um material com padrão e coloco uma cor. Como é que eu aplico isso? Eu clico e arrasto para o objeto. Então pronto, pintei ali o cubo com aquele material verde que eu acabei de criar. Bom, a gente sabe que a maior parte dos jogos não vai usar um material desse jeito. Então eu vou precisar de um material um pouco mais avançado, evoluído. Então eu vou precisar de texturas, né? Então eu posso vir aqui, ó, eu já peguei algumas texturas aqui, né? Então, pera aí, texturas. Vou clicar na minha pasta de texturas e vou jogá-la aqui dentro do meu projeto. Pronto, importar da pasta de texturas, tá? Então, eu abro aqui, aí eu tenho uma textura transparente, que é uma textura aqui de um aramado, uma textura aqui de um caixote de madeira, um decalque de um dano em muro, né? Vou abrir aqui para vocês terem um preview
melhor aqui. Então, decalque aqui de um muro com um dano, uma textura em vídeo, que eu posso utilizar aqui, né? Uma textura também com a normal dessa textura, que seria, né, um muro de concreto, né, aquele paredão de concreto que a gente vai utilizar ali. Então, eu posso, né, utilizar vários, né, tipos de materiais aqui, ou seja, de texturas para colocar aqui dentro do meu material. Então, legal, vamos criar aqui um novo material, vamos organizar, vou criar aqui uma pasta, né? Então, materiais, né? E vou colocar o meu materialzinho lá dentro. Opa, pronto. Vai, rapaz. Pronto. Eu vou criar o próximo aqui também, ó, né? Pode usar aqui o material. Vou dar o nome para esse cara de textura, tá? Então, beleza. Aqui, ao invés de utilizar aqui uma cor, eu vou pegar uma textura. Eu posso tanto pegar a textura, um exemplo aqui, ó, e colocar essa textura aqui, ó, né? Então ele cria aqui para mim o preview desse objeto. Então coloquei o material com textura. No caso aqui é um material que tem uma rugosidade, né? Ou seja, é um cimento, né? Ele é bem áspero, então a parte de reflexão dele, assim, né? Ele vai refletir pouca iluminação, né? Não posso colocar esse cara como metálico de maneira nenhuma, porque o metálico aqui, né, ele seria bem liso. Então, posso pegar esse cara aqui, posso aplicar lá. Pronto, foi aplicado ali a textura. A parte de repetição, vocês podem reparar que aqui no caso do Unity, né, eu não tenho um controle certinho sobre a malha do objeto que foi criada, né, ele vai criar uma repetição que você pode tanto aumentar aqui, ó, posso pegar aqui, eu quero aqui então 2 por 2, né, ou não, eu quero 2 por 1, ficou mais bonitinho assim, então você pode aumentar a repetição ali, né, trabalhando aqui no parâmetro tiling, ok? Que é a repetição. Então, beleza. Dentro disso aqui, ela ficou legal? Bom, pode até ter ficado, mas, contudo, né, ela não está realista. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar uma aproximada aqui, vou colocar minha câmera aqui bem de ladinho aqui, para você observar aqui. Esse cara aqui embaixo tem um preview da câmera, tá, gente? Eu estou mexendo aqui, quando eu seleciono ele aparece o gizmo aqui da câmera. Então, vou colocar esse cara aqui pra gente. Então, feito isso aqui, ó, tá lá, o materialzinho está aplicado, né, em cima do objeto ali, né, o resto está branco, né, e aí eu vou, de alguma maneira, né, me utilizar, vamos dizer, vou melhorar isso aqui. Como é que eu melhoro isso aqui? Eu posso colocar, por exemplo, para aumentar esse grau de realismo, eu posso colocar uma normal, né? Qual que é a ideia da normal? Eu vou criar uma textura, onde ele vai valorizar essa parte aqui, ó, das fendas, dos objetos, criando, dando essa ideia, né, de profundidade, né, para alguns itens de materiais aí. Onde que eu posso criar uma textura, né, um material de uma normal da textura? Você pode usar softwares de edição de imagem, como GIMP, Photoshop, todas elas têm plugins para fazer isso. Ou você pode vir aqui no site, ó, deixa eu pegar aqui, o DK. Então você digita aqui, ó, Normal Map Online, né? Se você digitar Normal Map Online no Google, você vai achar esse site aqui. A ideia aqui é o seguinte, ó, você pega aqui uma textura sua, então eu vou pegar uma textura qualquer aqui, eu vou pegar aquela do caixote. Jogo ela para cá, né? E ele te dá o preview aqui, ó, da Normal Map que ele está criando. Você pode trabalhar aqui, né, nos parâmetros de, não vou suavizar, não quero a Normal Map tão forte, né? Eu quero tal, mexe nos parâmetros. Quando você se sentir satisfeito, você clica aqui em Download, né? E faz o download desse Normal Map, né? Ali para o seu projeto, para o seu item que vai ser colocado lá. Também te dá um preview aqui de como que está sendo aplicado, né, dentro aqui do cubo ali, né? Você pode escolher também o material aqui. Então é bem útil, né, para fazer essa conversão aqui e criar os normal maps, ok? Se você quiser baixar texturas para jogos né, assim, com uma qualidade boa, né, você tem o www.textures.com, tá? Então você pode entrar aqui no textures.com, ele vai te oferecer aqui uma série de texturas legais, boa parte das texturas que a gente vai utilizar aqui, né, eu pego aqui, então aqui olha, texturas de decalque, né, de sujeira de muro e coisas nesse sentido. Você tem que se registrar no site, faz uma continha aqui, e aí tem uma conta premium, você tem um volume de texturas maior de download por dia, com
qualidade também superior, né? E tem a conta free, que no meu caso aqui, só para um processo aqui de demonstração, né, ela atende bem, né, isso aí, ok? Então, vou pegar aqui a normal, né, ali da maneira como a gente fez, pego, seleciono a textura, e aí eu posso pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, normal map, pá. Então pronto, olha só. Então aqui, ó, você já pode perceber, né, que houve uma diferença grande nesses objetos. Ele já está com aquela ideia, não está tão lisinho, parecendo um adesivo mais, né? Aquele objeto ali, aqui também já está bem desgastado, minha câmera não ficou legal ali, né? Vamos dar uma melhorada aqui assim, né, para esse objeto chegar pertinho, né? Então aqui, né, ele está com metálico, tá vendo? Está meio esquisito, porque o material está com a parte metálica aqui. Então vamos tirar isso aqui, né? Então vamos dar o smoothness dele aqui, ó, vamos dar uma suavizada nesse cara aqui, né? E para ele não ficar... Então agora ficou melhor, né? Para ele não ficar com aquela aparência. Talvez aqui não tenha sido o melhor exemplo, né, para ser utilizado, não, mas deu para vocês entenderem, verem aí né, perceberem a diferença do uso da normal map dentro desses objetos aqui, ok? Então legal. Então usei agora uma textura que tenha, né, essa ideia vamos dizer, de uso de normal para melhorar a parte de realismo ali desses itens, tá? Então agora eu posso também utilizar aqui, ó, vou incluir um novo plano, Game Object, cadê, 3D, plano, né? Vou dar uma girada nele aqui em 90, né? Vou reduzir a escala dele aqui, bastante. E a ideia é colocar como se fosse uma grade transparente, né? Uma cerca de arame, né, para aquele objeto ali, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um material novo, create, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, material, aí vamos colocar aqui grade, beleza. E aí eu vou pegar aquela textura que eu já tenho ali transparente, vou colocar ela aqui, pronto, ele criou aqui, né, isso, mas eu tenho que configurar um shader diferente. Então eu vou vir aqui, ó, né, na parte aqui de shaders, né, pode vir aqui em Legacy, aí eu tenho aqui, ó, transparente. Aí eu posso usar aqui, ó, Legacy são os shaders antigos, tá? Diffuse. Tá? Então ele vai ficar aqui, ó, transparente, ó, perceba que ela já está transparente, e agora eu posso aplicar ela ali. Não, professor, mas ficou tosco, porque está muito grande e tal. Não tem problema, só você vir aqui no material, que você já sabe, né, aumenta aqui, ó, o tile dela, né, e aí você vai ter uma textura, né, vamos dizer assim, ó, bem mais... Se você segurar aqui, ó, o Shift ou as setas direcionais, você consegue caminhar dentro do ambiente aqui da Unity simulando, tá? Então segura a tecla Alt, né, pra você rodar aqui a câmera, tá? Então você consegue, né, fazer essas visualizações. Então aqui tem um material já transparente, né, que eu posso, né, eu permita que ele faça, né, tem uma visão do outro lado, ok? Então criei aqui um material transparente. Além do material transparente aqui, né, eu posso ter um material metálico. Então vamos selecionar aqui a minha esfera. Então eu tenho aqui a minha esferinha. E aí eu vou vir aqui e vou configurar um material metálico agora, ó. Botão direito, Create. Aí vamos colocar aqui, ó, Material. Vamos colocar metálico. Metálico. Né? Então coloquei aqui metálico, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que esse cara aqui é metálico, tá certo? Não vou colocar aqui, eu vou colocar aqui uma cor, né, um pretão. Deixa eu ver se é o pretão. Não, minto, gente, foi mal. O metálico tem que vir, o smoothness, né? Vamos colocar, vamos ver aqui, ela tá meio de plástico, ó, tá vendo? Mas eu tenho que vir aqui, ó, caramba, cadê? Emissivo, não emissivo, não quero um emissivo, eu quero metálico mesmo. Isso. Então eu vou configurar aqui, que eu ainda tenho que mostrar o material emissivo. Né? Então, metálico e alfa, só que eu vou colocar aqui, ó, especular. Tá? Então, quando eu coloco aqui especular, ele já traz para mim, né, uma configuração desse material aqui especular, né? E aí eu vou alterar aqui, vou colocar esse cara como branco. Tá? Então, fechei e eu vou arrastar esse metálico para cá. Tá?
Tá? Por padrão, né, você pode perceber ali, você pode, né, aqui, ó, alterar as configurações. Ó. Então, quando eu coloco ela bem lisinha, né, como se ela fosse a de metal, por padrão, a Unity ela vai fazer a especularidade somente do Skybox. Né? Então, você pode perceber, ó, se eu seleciono o objeto e dou um F, né, ele dá um foco no objeto lá para mim, segura a tecla Alt, ó, né, ele vai me mostrar aqui, ó, um material que está simulando, né, como se fosse uma esfera de aço que está ali. Né? Então ele vai mostrar isso aí. Por padrão ele faz disso. Você pode vir aqui em Game Object, onde é que tem Lightning, né? E aí tem aqui, ó, Reflection Probe. E aí você pode incluir outras coisas que vão ser consideradas na parte reflexiva, né, desse material aqui. Tá? Você configura também através do Lightning Settings. Né? Então aqui, ó, você pode colocar aqui o Environment, né? Você pode selecionar aqui, ó, que a fonte, os negócios de luz é o Skybox. Então por isso que ele só está mostrando aqui para você também o Skybox. Depois você pode mudar esse cara aqui, né, para uma outra coisa, mudar o Skybox, você vai ver que o reflexo aqui muda. Não é muito legalzão não, né, essa parte aqui de reflexo, mas dependendo da situação ela pode atender bem essa situação aí, ok? Então, legal. Vou colocar aqui, ó, um outro objeto que vai ser um cilindro. E aí eu vou pegar esse cilindro aqui, vou reduzir um pouco a escala dele. Tá? Vamos posicionar esse cara. E vou fazer um material emissivo com esse cilindro aqui, desculpa. Então vou criar um material aqui, ó. Create Material Emissivo. Então eu vou pegar aqui e vou falar que esse cara aqui, ó, é emissivo, né? Certo? Ele vai me perguntar qual cor, né, que eu quero que seja esse objeto emissivo aqui. Vou selecionar um verdão bem, desde limão bem fortão, assim, para ele ser emissivo. Você pode trocar aqui, tá, gente? Essa parte aqui do brilho, coloca lá uns 80, tá? E aí você pode selecionar um negócio bem fortão mesmo, assim, aqui, né, para configurar esse material. Então nós vamos colocar também que ele é 100% metálico, que ele é bem, né, especular também, né, o objeto aí, para ele ficar com a cara bem de luz emissiva, né, e eu posso aplicar isso em cima do objeto. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou trocar esse cara aqui, ó. Vou colocar ele bem perto. Vamos colocar ele ali perto do cubo para dar uma ideia mais legal. F, trazer ele para cá. Então pronto, aqui, né, ele está aqui, ó, bem emissivo. Então para funcionar o emissivo eu tenho que marcar aqui, ó, estático, e esse aqui também tem que estar como estático, tá? Então aqui, ó, ele vai começar a projetar, né, vamos dizer, uma cor mais esverdeada em cima daquilo ali, porque é um material emissível, ele vai emitir, né, uma determinada cor ali para esse item ali, tá? Vou colocar esse cara aqui como verdão também, só para facilitar. Aí vai ficar com a aparência mais verdona ali desse item ali, tá? Então eu posso, quanto mais eu aumento aqui, ó, mais verde, ó, ele vai tornando o objeto que está próximo dele. Mas tem que lembrar, tem que marcar lá como estático para ele fazer isso, porque isso também é pré-calculado, né? Essa emissão de cor ali, ela é pré-calculada. Ok, tranquilinho com o material emissivo, então. Então tem reflexivo, emissivo, textura, textura com normal, né? Esses objetos todos aí, né? Falta só o material em vídeo, né? Então para colocar o material aqui em vídeo, você grava um vídeo, né? Preferencialmente formato movie, né? Que você vai gravar esse objeto, esse vídeo, né? Insere também aqui, ó, pode ser um plano, né? Vamos colocar ele aqui com 90, né? E Z de 180 aqui, para ele ficar virado de frente para minha câmera, né? Vamos pegar uma escala aqui, vamos dar uma reduzida boa aqui nesse objeto, né? E aí aqui
ele está de frente para minha câmera ali bonitinho, ok? Pode colocar a tela como wide, né, para aparecer uma tela de televisão e coisas nesse sentido assim. Então olha só, agora eu pego o vídeo, jogo o vídeo aqui, né? E aí, ó, ele já entrou aqui com um componente de videoclipe, tá? Eu tenho que configurar aqui se ele vai tocar logo que inicia e coisas nesse sentido, né? Velocidade do playback, coisas assim, para ele tocar. Mas como que eu ponho esse vídeo naquele plano ali? Eu vou vir aqui, ó, no Render Mode e vou escolher aqui, ó, Material Override, né? E aí eu pego aqui o meu plano e jogo ele aqui, certo? Ele vai então passar a usar esse plano, certo? Como algo para apresentar o meu vídeo. Ele não dá um preview aqui não, mas na hora que você der o play, ó, tá lá o videozinho rodando, né? Então vocês podem perceber ali, né? O vídeo está rodando, eu estou lá na coordenação do curso, então a gente consegue visualizar ali o vídeo rodando com material. Beleza? Então essa aqui foi a aula de materiais.